Boa noite, alunos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre concordância nominal, né? Que foi o assunto da nossa aula de hoje à tarde. Hoje é dia 4 de setembro de 2017. E nós estávamos conversando um pouquinho sobre essa parte da língua portuguesa. A concordância nominal se baseia numa relação entre o substantivo e as palavras que se ligam para caracterizá-lo, né? Seja ele artigos, adjetivos, pronomes, né? E por aí afora. Né? Nós temos os numerais também, que também faz uma caracterização. Basicamente, eles ocupam, né, a relação entre os nomes. Vamos pegar, por exemplo, uma frase, tá? Minha mãe comprou os pão fresquinho. Só de ouvir, nós já sabemos que está errado na língua portuguesa, né? Vamos pensar um pouquinho. Minha mãe comprou, né, os pão fresquinho. O que nós temos no finalzinho da nossa frase, aí no nosso complemento aí do verbo? O que minha mãe comprou? Minha mãe comprou os pão fresquinho, né? E nós sabemos que o núcleo desse termo, os pão fresquinho, é o pão. Né? O pão é o substantivo, é o núcleo do meu complemento verbal, né? E ele está seguido de duas palavrinhas, de os e de fresquinho, né? Os, nós sabemos que é o artigo, né? Dentro da classe dos artigos nós temos o, a, os, as, que são os artigos definidos, estudamos isso antes das nossas PMEs. E nós temos ali o fresquinho, que é um adjetivo, certo? Sabendo disso, né, e sabendo também que o complemento nominal se baseia na concordância que esses termos fazem com a palavra pão, então nós temos que corrigir. Minha mãe comprou o pão fresquinho. Ou minha mãe comprou os pães fresquinhos. Então notem que o adjetivo, juntamente com o artigo, tem que concordar com o substantivo a que se refere. Se tudo isso está se referindo à palavra pão, e pão está no singular, então o adjetivo tem que estar no singular e o artigo também. Agora, se minha frase fosse, por exemplo, meu pai comprou pães fresquinhos. Aí nós temos também um erro de concordância, afinal de contas nós estamos falando de pães, então tem que ser os pães fresquinhos. Se nós trocarmos a palavra pão pela palavra, sei lá, vamos pegar aí uma maçã, né? Aí eu tenho um caso também, né, de mudança de gênero, né? Então a concordância nominal, ela vai se basear não só na concordância em relação a número, que é singular e plural. Nós temos também a concordância entre gêneros, masculino e feminino. Então, se nós trocarmos o substantivo pão pelo substantivo maçã, a frase fica: minha mãe comprou as maçãs fresquinhas, certo? Então, a aula nossa é bem básica de concordância nominal. Lembre-se que todos esses termos que rodeiam o substantivo, ele vai ter que concordar em número, singular e plural, e gênero, masculino e feminino, tá? Ah, professor, mas e um exemplo com, por exemplo, com pronomes? Então vamos lá. Meu pão é fresquinho. Agora, se eu falo minha maçã, aí eu troco o pronome por minha e não meu maçã, né? E numerais, por exemplo, vamos pegar os numerais. Se eu falo um pão, eu falo 2 pães, 3 pães e por aí afora. Ok? Espero ter ajudado. Estudem, revisem na apostila, peguem os trabalhos de vocês e qualquer dúvida é só me procurar. Um beijo, boa noite, bons estudos.